exemplo, aqui no caso específico da Anunciação de Simone Martini, ela se volta justamente para ela mesma, tá vendo? Você tem essa linha sinuosa, é como se ela tivesse recebido a notícia e de uma maneira extremamente atribulada. Então depende, algumas anunciações, que a gente tem a impressão que a Virgem vai sair correndo, pular a janela, o anjo vai atrás dela. Tal. Veja que tem arcos góticos ali na armação em cima, tá vendo? É toda uma referência ao gótico, e aqui no centro também é uma representação do Divino Espírito Santo, que é outro componente da Anunciação. Aqui, ó, uma pintura do Simone Martini que está no Palácio Público de Siena. Tá vendo? Isso aqui chama-se... Se lembra daquele palácio que nós vimos de fora? Agora é uma sala de dentro, chama-se Sala do Mapa Mundo, porque tinha um mapa mundo aí pintado por Ambrogio Lorenzetti. E aquela figura lá, ó, é do Simone Martini, olha, é uma virgem com a criança. Ela é anterior, é bem anterior, ela é de 1315, ela é anterior à Anunciação, Simone Martini, mas ela é mais tridimensional, tá vendo? E também você tem a sugestão dos arcos góticos. Por que ela é mais tradicional? Ela é mais tridimensional. Por que ela tem mais volume? Qual é a razão? Por que motivo? Ele teve mais liberdade para a representação da Virgem. Tá vendo? É uma Virgem com a criança tal e ladeada de anjos. E o Simone Martini, nessa mesma sala, fez essa pintura linda do Guidoricho da Folian, que é um condottieri, tal, é um vencedor de batalhas em Siena, tal. Ela é uma pintura a fresco, tal, é de 1328. Mas o grande ciclo de pinturas, aqui, novamente, é o Simone Martini, é uma pintura à têmpera que está na igreja de Santo Antônio de Siena e é um milagre de Santo Agostinho. Mas essa imagem está aí porque vejam que é a representação de um milagre no espaço urbano, tá certo? Que é na cultura urbana. Quer dizer, você vai ter uma interpretação do patrimônio cultural anterior numa perspectiva da cultura urbana. O grande ciclo de pinturas no Palácio Público, é esse daqui, é uma das coisas mais maravilhosas. É uma pintura a fresco, que está numa das salas do Palácio Público de Siena. Você se lembra do Palácio Público, não se lembra? Nós o vimos de fora. Aqui é a Sala dos Nove, é também chamada de Sala da Paz. É aqui onde se reuniam os governantes de Siena, os 9 conselheiros de Siena. Olha, o que ocorre é que são 3 paredes. Aquela é a parede norte, aqui é a parede leste e aqui estaria a parede oeste. Mas a sala é muito pequena, ela tem apenas 7 por 14 metros. E eu não consigo, jamais, eu acho que ninguém conseguiu, a imagem das 3 paredes. Talvez, eu não sei, a minha explicação meio ingênua, que a sala não é grande, ela tem 7 por 14 metros. Porque aqui você tem, aqui ó, é a alegoria do bom governo, aqui os efeitos do bom governo na vida da cidade e aqui os efeitos do bom governo na vida do campo. E aqui na parede oeste é o mau governo. São os efeitos do mau governo na vida da cidade e os efeitos do mau governo na vida do campo, tá certo? Ele é um afresco, quase que um manifesto político, tal. Foi pintado por Ambrogio Lorenzetti. A gente não sabe efetivamente se o Ambrogio Lorenzetti pintou a alegoria do bom governo e do mau governo numa das salas do Palácio Público de 1337 e 1339 por uma razão simples. Pode ser que ele tenha começado antes e tenha terminado depois. Aquela data ali é porque simplesmente é naquela data que há documentos em que o governo de Siena pagou o Ambrogio Lorenzetti. É quando há documentos em que o governo pagou pelo trabalho realizado. Mas pode ser que ele tenha começado antes e terminado bem depois, tá certo? É um ciclo de pinturas profanas num palácio público, com significado religioso, é uma espécie de representação de utopia revolucionária republicana. Porque eu insisto, porque os regimes republicanos na época eram novidades políticas absolutas e altamente transformadores. A Europa nessa época era monárquica e feudal, tá certo? Então, você tem as 3 paredes. Esse afresco do efeito mau governo ele está muito deteriorado, está vendo? A infiltração de água, e ele realmente não está muito nítido. Mas o mau governo está aqui, ó. O mau governante, ele está aqui, ó. E é a representação do demônio. Esse é o mau governante. Os efeitos do mau governante na vida da cidade, uma cidade em ruínas, tal, e os efeitos do mau governo também na vida do campo. Não dá para ver, mas aqui tem ruínas, incêndios, etc. tal. O que ocorre é o seguinte: quando alguém entrava na Sala dos Nove, ele entrava, a entrada era uma porta que ficava no lado leste, de tal maneira, vê se eu consigo me explicar. Você tem, são as três salas, né? Ali
Você tem a parede norte, ali a parede leste e aqui a parede oeste. Quando alguém entrava justamente na Sala dos Nove, ele entrava por uma porta aberta ali. Essa porta foi murada atualmente, porque esse palácio ele passou por uma reforma no final do século XVII, mas a unidade medieval dele se preservou. O cara entrava por ali. Quando ele abria a porta, a primeira coisa que ele via era o mau governo, tá certo? A primeira parede que ele observava justamente o mau governo, tá certo? E depois ele se deslocava. A representação do mau governo, ela é obscura, etc, tal, são figuras demoníacas, tal, tem toda aquela tradição de reprodução do horrendo, né, do demoníaco da Idade Média. E aí ele fazia um movimento para a parede norte e finalmente para a parede leste, de tal maneira que ele ia uma espécie de inferno, inferno dantesco, para o purgatório e o céu, tá certo? Então parece que a representação do Ambrósio Lorenzetti tem esse diálogo com os três momentos da Divina Comédia, tá certo? Quando você abria a porta, você caía naquilo que o Dante chamava, a partir do canto terço, a porta do inferno, tal, havia aquelas inscrições no alto da porta do inferno. No livro do Dante, na Comédia, o canto terceiro, se não me engano, da Comédia, é isso que sobre a porta do inferno estava escrito: permessi va nella città dolente, permessi va nell'eterno dolore, permessi va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza voi che entrate. Não tem esperança, vocês que entrem. Essa era a porta do inferno. Quando o cara abria a porta, ele via o mau governo. Então, ele estava entrando efetivamente na porta do inferno. E aí depois ele se deslocava. E aí ele via o bom governo e finalmente os efeitos do bom governo na vida da cidade e na vida do campo. Agora, o mau governo, ele é representado, por exemplo, por essa arpia, que esse cadáver feminino, vocês estão vendo? É maltrapilho que brande uma espada na mão. E ali ele está escrito, justamente que você tem aí uma associação entre o escrito e o figurado, não só o escrito em latim, mas também em vulgares. Sabe que o vulgar, escrito em italiano, está dizendo aqui é o reino do medo. Tanto que essa alegoria do mau governo chama-se timor. Timor quer dizer é o medo, é o reino das trevas e do medo, tá vendo? E aqui em cima dá para a gente ver as cidades arruinadas e as cidades destruídas pelo mau governo. E você tem a representação do mau governo por essa arpia, que é um cadáver feminino maltrapilho que brande uma espada negra. Aqui é um detalhe, é o mau governante, e a representação do demônio, como vocês estão vendo, não é isso? Ele tem chifres, esses dentes horríveis, etc. Tal, ele é vesgo, esse é um mau governo, ele é uma figura demoníaca, etc. Tal, e aqui você tem todo um cortejo do mau governo, a corte do mau governo, sobretudo essa figura aqui, que é também uma figura demoníaca, é a representação do furor. Está vendo que ele é um tipo híbrido, que é muito medieval, quer dizer, na Idade Média, o demônio é sempre representado de forma híbrida. Se nós observarmos ali o furor, a representação do furor, está vendo ali, ó? Ele é uma espécie de cavalo, de ser humano e de lobo. Tal. Então, ele é uma figura híbrida. Na realidade, na Idade Média, o demônio é sempre representado de forma híbrida, porque ele está insistindo, efetivamente, com a origem ilegítima, a concepção ilegítima dessas figuras. Uma espécie de loba, a loba dantesca, no canto 1, logo da Divina Comédia, quem obsta o caminho do Dante, quando Dante sai da selva oscura, etc., tal, é uma loba que ela é magra, é famélica, ela está permanentemente com fome e ela se alimenta o tempo todo e ela tem relações sexuais com todos os animais da natureza. Então, uma espécie de loba dantesca, no sentido que o demônio ele é o resultado de uma concepção ilegítima. Por isso, o demônio, na Idade Média, ele é sempre híbrido, que é o caso específico desse daí. A segunda figura é uma figura alegórica também, a discórdia. Vocês estão vendo que sobre ela está escrito o sim e o não, e ela está dividindo de uma maneira ilegítima e ilegal alguma coisa. Tá? E aqui o terceiro é a guerra. Essa é uma espécie de assessores do mau governo. Aqui é justamente a parede norte, aqui são os efeitos do bom governo. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, que o Ambrósio Lorenzetti ele estabeleceu uma pintura em termos de oposição. Digamos o seguinte, olha, o bom governo, que é aquele senhor ali, está vendo esse senhor aqui, com impressão patriarcal tal, ele é a antítese do mau governo. Ele é a antítese do demônio. Você se lembra do demônio, etc. tal? Tá legal?
E aqui, olha, ele tem as cores de Siena e no seu escudo tem a representação da Virgem. A Virgem aqui, ela não é uma entidade religiosa, mas é a representante da cidade de Siena, uma espécie de deusa cívica tal, é uma espécie de Atena, Atena Partenoi, a deusa ateniense. Aqui nos seus pés, o asco e sênio, amamentados por uma loba, que é a explicação lendária da origem de Siena. Siena repete a explicação da origem de Roma, e aqui são os bons cidadãos, aqui os maus cidadãos, e aí tem esse espaço cheio de alegoria. Aqui, ó, é a representação da justiça, a justiça olha para o alto, ali a alegoria da sapiência, aqui você tem os dois pratos da balança da justiça, aqui é uma justiça que premia os bons cidadãos, aqui é uma justiça que pune e ao mesmo tempo premia os bons cidadãos, dos dois pratos da balança saem duas cordas, que não dá para ver, e vem até a concórdia. E essa corda atravessa esse cortejo, são os 24 bons cidadãos. E essa corda vai até o pulso ali do bom governo, tá vendo? Aquela figura central. Então, esse é um espaço alegórico de representação do bom governo. Na verdade, esse espaço é saturado de inscrições latinas, mas inscrições também em italiano, tá certo? E também saturado de alegorias. Essas são figuras alegóricas. Por exemplo, essa figura alegórica em branco aqui, ela é a paz. Aqui, essa figura aqui também é a justiça, tá vendo aqui a justiça? Ela tem a cabeça de um rei sobre o colo. É a ideia de que a justiça pune, executa, e o bom governo, ela tem que ter uma justiça altamente punitiva, mas é uma justiça que reconhece os bons cidadãos e que premia e que divide até bens econômicos com os cidadãos perfeitos, com os melhores cidadãos da cidade. Tá legal? Então, é um espaço realmente saturado dessa concepção de justiça. Olha aqui, isso aqui é um detalhe, aqui é a alegoria da paz, da fortaleza e da prudência, que estavam ali próximos ao bom governo. Aqui são os bons cidadãos, a corda, tá vendo ali a corda? Que sai lá da justiça, passa para a prudência, atravessa os 24 bons cidadãos e vão até o pulso do bom governo. Aquela figura aqui, essa figura direita, ela é particularmente interessante, né? Que ela dá um caráter assim meio cotidiano, de certa tal, ela volta para trás, ela conversa com alguém. São os bons cidadãos. Os bons cidadãos, eles não são só protegidos pela justiça, eles são premiados pela justiça. Mas é uma justiça severíssima. Aqui são os efeitos do bom governo na vida da cidade, a cidade de Siena. Isso é muito do Ambrósio Lorenzetti, ele tem essa visão de conjunto, mas sem perder as particularidades, tá vendo? Ele está contando a vida numa cidade bem governada. Esse aqui é um corteio nuptiale, cortejo nupcial, tá vendo? A noiva, ela chega à casa do seu pretendente, ela é acompanhada dos seus parentes masculinos, ela está montada nesse cavalo branco, e aqui a sua nova família que a recebe. Isso aqui é muito interessante, é um grupo de dançarinas, elas dançam no espaço público, e aqui são as atividades econômicas, as oficinas artesanais na cidade bem governada. Aqui, esse aqui é um sapateiro, aqui é muito interessante porque isso aqui é uma aula na universidade, está vendo aqui nesse espaço? É um professor, está vendo de vermelho, sobre um patamar mais elevado, fazendo uma palestra escolar. Isso aqui é o efeito do bom governo na vida da cidade. Aqui, ó, você tem os construtores da cidade lá em cima, tá vendo? São os muratori, são os construtores e tal. E você tem essa visão de conjunto sem perder efetivamente os detalhes. Aqui é um detalhe, tá vendo? As dançarinas, elas têm uma escala superior aos trabalhadores, elas são maiores, tá vendo? Elas estão dançando em espaço público, é o efeito do bom governo, é uma alegria, as pessoas se divertem nas ruas. Olha que recuo maravilhoso, que justamente uma visão que não é da perspectiva, não tem ponto de fuga, mas do campo sienense. Aqui a porta da cidade de Siena, que é a loba que aleitou o Asco e o Sênio, são os fundadores lendários de Siena, e aqui é Securitas, tá vendo? É a alegoria da segurança, da justiça, ela tem ali uma figura na mão enforcada, e aqui está escrito, justamente aquele espaço, naquele filactério, ela está dizendo que ali era o reino da ordem, da justiça, tal, enquanto que ela se opõe à anterior, que era a arpia, aquele cadáver feminino, né, esse que traz uma espada negra e que estava escrito justamente naquela faixa, aqui é o reino do temor, é o reino do medo, ninguém entra aqui que não seja invadido pelo temor, que é uma coisa extraordinária, é que realmente o mau governo, ele se sobrevive pelo temor que ele infunde à população, né? A ideia do medo.
do temor. O cara que vive em regime ditatorial, regime totalitário, realmente ele tem medo. E o temor é essencial para que o poder seja exercido. Então, enquanto que lá tem um timor, aqui ela está dizendo o seguinte: quem deve temer efetivamente são os maus cidadãos, porque os bons cidadãos, chamam-se securitas, não dá para ler em cima, eles estão sob a proteção da cidade. Aqui, ó, a única figura religiosa talvez seja essa, que é um sacerdote que benze, ele está entrando, está vendo aqui esse movimento? Na entrada de Siena, é uma titã colinária, ela está sobre uma colina, e aqui você tem um caçador com falcão, e aí esse espaço amplo, essa natureza ampla, é sem perspectiva. Quer dizer que essa interpretação não é minha, é de um professor de Berkeley, chamado Christoph Starner. Esse cara escreveu um livro, que eu tenho uma edição italiana, que se chama Ambrogio Lorenzetti, no Palácio Público de Siena. E ele diz o seguinte, que o Ambrogio Lorenzetti ele consegue realmente exprimir essa grande dimensão do campo sienense, sem perspectiva, mas com uma multiplicidade de pontos de vista. Por quê? Porque essa pintura está no Salão dos Nobres. Se tivesse uma perspectiva, você teria uma seleção daquilo que teria que ser visto. Quer dizer, com a perspectiva, você tem um ponto de fuga e você vê justamente aquilo que o ponto de fuga te indica, não é isso? Como você tem uma grande espacialidade com uma multiplicidade de pontos de fuga, significa que cada acontecimento representado interessa igualmente aos governantes de Siena. Todo o acontecimento. E o que é extraordinário, justamente nessa alegoria do bom governo, do Ambrogio Lorenzetti, é que ele concilia um repertório iconográfico altamente simbólico, alegórico, sem deixar de repertoriar a vida cotidiana na cidade de Siena. Se nós observarmos, por exemplo, você tem tanto alegoria como reportagens do dia a dia em Siena. Se nós percebermos, não, aqui dá para a gente ver as Securitas, olha lá, toda a plantação das uvas, aqui está a loba das oliveiras, está vendo? O campo sienense e tal, que produz aquele vinho gostoso, que chama-se o Chianti, na região da Toscana é o Chianti. Aqui a colheita, está vendo? A colheita do trigo, está vendo? Ali tem um trabalho feminino, aqui os caras estão batendo trigo, está vendo? Então você tem um cotidiano e ao mesmo tempo um repertório altamente... então era quase um libelo político, uma espécie de utopia republicana que o Ambrogio Lorenzetti colocou nas 3 paredes do Palácio Público. Aqui é uma pintura do Ambrogio Lorenzetti, aí já não é uma pintura a fresco, tá, uma têmpera, que é uma paisagem pura, tá vendo? Sem personagens. O Ambrogio Lorenzetti, ele é praticamente o cara que criou, olha, a representação da paisagem. Só que ele foi andorinha que não fez verão, né? Porque depois a paisagem pura, essa é uma imagem do Ambrogio Lorenzetti, é o castelo à margem de um lago, também na Pinacoteca Nacional de Siena. E aqui é uma anunciação do Ambrogio Lorenzetti, tá certo? Tem ali um filactério que diz nada é impossível para Deus, e aí são 2 figuras sólidas, tanto o anjo Gabriel quanto a Virgem Maria, são tridimensionais. Você tem um recuo por causa do pavimento, uma sugestão de recuo, tá vendo? E com a presença de elementos ainda tradicionais. O que é tradicional? O fundo dourado, as cores simbólicas e os arcos góticos. Mas aqui você tem uma novidade. Se nós comparássemos, por exemplo, essa anunciação do Ambrogio Lorenzetti com a de Simone Martini, a gente vê a diferença, não vê? Qual é a mais sólida? Qual é a mais tridimensional? Hein? É do Ambrogio Lorenzetti, quer dizer, são experimentações plásticas que estão levando ao espaço e ao volume ilusionistas, que é características do Renascimento. Extraordinária, eu diria, se nós classificássemos um colóquio angélico, nós diríamos que a anunciação do Ambrogio Lorenzetti seria mais para cogitácio. Veja, ela recebe a anunciação com reflexão. Você vai ser mãe de Deus vivo, ela olha para o alto e reflete, enquanto que a de Simone Martini é mais o conturbácio. 1348, peste negra, dizimação de grande parte da população de Siena e de Florença. O que ocorre é que essa catástrofe humana, ela se deu num mundo ainda marcado pelo cristianismo. E de que maneira eles entenderam a peste negra? Eles entenderam a peste negra como castigo divino. Era a ideia que essas cidades, elas haviam se inclinado tanto para a vida material, tanto para o lucro, para a acumulação de capital, para as atividades bancárias, comerciais, manufaturas da lã, que elas esqueceram os seus aspectos espirituais e religiosos. E, portanto, Deus castigou a Toscana
a Itália, Siena e Florença com o flagelo da peste. Por quê? Deus quis dizer o seguinte: vocês perderam todo o sentimento religioso porque só se preocupa com a acumulação de capital. Sabe o que ocorreu? Ocorre que nessas circunstâncias você tem uma espécie de recuo à arte medieval. Quer dizer, toda essa experimentação, essa materialidade, por exemplo, do anjo, Gabriel e da Virgem, essa terceira dimensão e aquele recuo que é sugerido ali deixa de existir. Então, as experimentações são bloqueadas e elas só serão retomadas no século XV. E, ao mesmo tempo, há uma crise econômica em Siena, uma quebra dos bancos em Siena. Apenas para dar um exemplo, olha, esse é o tipo de pintura que vem logo em seguida. É um pintor fabuloso, que é o Saceta, mas que tem todo um diálogo medieval. Está vendo? As experimentações deixaram de existir. Essas figuras sem peso, esguias, aqueles anjos realmente sem matéria, é muito bonito. Essa está em coleção particular, sobretudo essa daqui do Saceta, que está na Pinacoteca Nacional de Siena. Santo Antônio batido pelos demônios é um pintor fabuloso, extraordinário, mas é um pintor com toda uma sensibilidade medieval. Quer dizer, você tem um recuo, aquelas experimentações pictóricas que levariam ao Renascimento, elas foram desarticuladas por esse drama humano, a dizimação de grande parte da população de Siena e Florença, e é uma espécie de retorno à Idade Média. Do ponto de vista artístico, nós teremos que esperar ainda agora alguns decênios para que as experimentações sejam retomadas.